Existem amores que parecem de outro mundo. E, às vezes, eles realmente são... A história de hoje aconteceu bem no coração de Manaus, ali no Largo de São Sebastião, com o majestoso Teatro Amazonas como testemunha. Todos os dias, uma jovem chamada Lúcia gostava de sentar em um dos bancos de lá, bem no finzinho da tarde. Ela ficava só observando o teatro cor-de-rosa enquanto o sol baixava no horizonte, pintando o céu. Era seu ritual sagrado. Até que um dia, ele apareceu. Era um cavalheiro que parecia saído de um filme antigo. Vestia um terno de linho branco impecável e usava um chapéu panamá. Seu perfume era uma mistura de cravo e tabaco, uma fragrância que Lúcia nunca tinha sentido antes. Ele se apresentou como Arthur. A voz era macia, a conversa era boa e o sorriso era cativante. Todos os dias, pontualmente às 5 da tarde, ele surgia, sempre elegante, sempre gentil, sempre perfeito. Lúcia, inevitavelmente, se apaixonou perdidamente. Ela conversava, sorria e gesticulava, completamente absorta naquele romance. Para quem passava, no entanto, a cena era estranha. Lúcia falava sozinha, sorrindo para o espaço vazio ao seu lado no banco. Arthur era um mistério. Ele nunca chegava antes das 5 e, mais estranho ainda, nunca a tocava. Sempre que Lúcia, cheia de carinho, tentava segurar sua mão, seus dedos atravessavam apenas um ar gelado, como se ele não estivesse realmente ali. Mesmo com essa estranheza, Lúcia dizia estar vivendo a fase mais feliz de sua vida. Mas essa felicidade tinha um preço. Com o tempo, ela emagreceu, ficou pálida, e olheiras fundas apareceram em seu rosto. Ela parecia estar definhando, mas insistia que estava tudo bem. A avó de Lúcia, uma cabocla antiga, sábia e atenta, começou a desconfiar. Além da aparência doente da neta, havia um cheiro estranho que Lúcia trazia para casa todos os dias. Não era o perfume de cravo e tabaco que ela descrevia, mas um odor de mofo e terra molhada, um cheiro de coisa guardada, de sepultura. A preocupação virou ação. Um dia, a avó decidiu seguir a neta. Escondida atrás de uma mangueira frondosa no largo, ela viu a cena que tanto temia. Lúcia estava lá, no banco de sempre, conversando animadamente, gesticulando com paixão, para o completo vazio. Não havia ninguém ao seu lado. O coração da velha gelou. Desesperada, ela correu até a neta garua pelo braço e começou a rezar em voz alta, uma prece antiga que sua mãe lhe ensinou. Tirou do bolso da saia um punhado de sal grosso e, com fé e fúria, jogou-o no espaço vazio onde Arthur deveria estar. Naquele instante, o ar tremeu. O elegante cavalheiro finalmente se materializou, mas sua forma era grotesca e assustadora. O terno de linho branco se transformou numa mortalha suja e rasgada. O rosto bonito se desfez, revelando uma caveira com órbitas vazias. O perfume de cravo virou um fedor de podridão insuportável. Pela primeira vez, a entidade tocou em Lúcia. Uma mão esquelética e gelada agarrou seu pulso com uma força sobrenatural. Uma voz rouca, que não era a voz macia de Arthur, sussurrou com ódio: "Você é minha. Você me prometeu." Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O calçadão de pedras portuguesas começou a se contorcer, como um vórtice tentando sugar para dentro da teira. Foi então que, do alto da igreja, um som poderoso ecoou. Era o sino da igreja de São Sebastião, batendo às 6 horas. Com a primeira badalada, o aperto da criatura afrouxou. Com a segunda, o espírito gritou. Ao som da sexta e última badalada, a figura se desfez em uma nuvem de poeira e cinzas, que o vento da noite carregou. Lúcia desmaiou. Ela acordou 3 dias depois, em uma cama de hospital confusa e fraca. No seu braço, havia uma marca escura, a silhueta de 5 dedos ossudos, uma queimadura que parecia feita de gelo. Sua avó contou que por muito pouco, ela não foi levada para o além. A alma penada só queria companhia eterna, mas a queria por inteiro. Lúcia nunca mais voltou ao Largo de São Sebastião. No fim da tarde, o amor que parecia um sonho, na verdade, era um pesadelo esperando a hora certa para se revelar. O canto da prosa de hoje termina aqui. Cuidado com amores perfeitos demais, eles podem esconder segredos sombrios. E se você gostou dessa história de arrepiar, deixa o seu like, segue o canal e compartilha com aquele amigo que acha que fantasma só assusta e não se apaixona. Até a próxima.